Queridos alunos, hoje nós vamos ter aqui uma noção de função por meio de conjunto, ok? Bom, lá na página 15 do livro de vocês, nós temos aí a noção, né, de função utilizando a nomenclatura de conjuntos. Para isso, vamos observar os seguintes conjuntos aqui, A e B, relacionados da seguinte forma. Bom, nós temos aqui um conjunto A, estão alguns números inteiros. E no conjunto B estão outros valores, outros números. Bom, devemos associar cada elemento de A de modo, né, que o triplo seu vai estar localizado no conjunto B. Bom, professor, não entendi, né? Então vamos lá. Primeiramente, os dois conjuntos, nós vamos utilizar aqui, né, seguindo essa observação, essas duas representações. Então, nós temos aqui o conjunto A e nós temos aqui do outro lado o conjunto B, ok? Então, essa representação que nós colocamos aqui no formato, né, de um diagrama, certo? Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela. Bom, o primeiro valor aqui no conjunto A é o menos 2. Como nós observamos aqui que temos que localizar o seu triplo em B, o triplo de menos 2, como nós sabemos, é o menos 6, certo? Então, vamos localizá-lo, vamos ligá-los, né, através de uma flecha que sai aqui do menos 2 e vai até o menos 6. Observando então aqui novamente uma tabela, para o valor de x aqui igual a menos 1, o triplo de menos 1, nós sabemos que é menos 3. Então, vamos ligar aqui uma flecha, né, saindo do menos 1 e indo até o menos 3. O próximo, que é o zero, o triplo de zero é o próprio zero. Então, uma flecha aqui de zero, né, que está ligando no zero do segundo conjunto. Próximo valor é 1, né, do conjunto A. O triplo de 1, nós sabemos que é 3, certo? Então, novamente, nós vamos ligar aqui uma flecha, né, do 1 até o valor 3. E o triplo de 2, sabemos que é 6. Então, esse 2 vai estar indo, né, uma flecha até no 6. Bom, o que a gente pode observar aqui? É que todos os elementos de A, eles têm correspondente, né? Eles têm um correspondente em B, certo? Então, não tem nenhum elemento aqui no conjunto A que ficou sem um correspondente. Bom, também podemos observar que cada elemento de A tem um único, pessoal, essa informação aqui é importante, um único elemento em B, certo? E também podemos observar que quando nós falamos aqui dessa ideia, né, de triplo, né, cada valor do A tinha o triplo em B, nós temos aqui uma função, certo, de A em B, porque todos os elementos têm, podemos observar aqui que cada elemento de A tem um único correspondente em B, certo? E a lei da função é y igual a 3x, ou seja, o triplo, né, do valor de x, ok? Então, vamos limpar a tela para a gente dar continuidade. Na página 16, temos o seguinte exemplo, né? Dado aqui o conjunto A e o conjunto B, sabemos aqui que 0 e 4 são os elementos de A, 2, 3 e 5 são os elementos de B. Agora, temos aqui a seguinte forma. Cada elemento de A tem que ser menor do que um elemento em B. Então, vamos lá. Novamente, quando a gente observa um diagrama, eu posso observar aqui que o zero, né, o primeiro elemento aqui, ele é menor do que o 2, ele é menor do que o 3 e ele é menor do que o 5. Então, ligamos aqui essas três flechas, né, partindo do zero. E o 4, que é o segundo elemento, ele é menor apenas do que o 5, certo?
Deixa eu limpar aqui informação para a gente dar continuidade. O que a gente pode observar, então? Nesse caso, não temos uma função de A em B. Por quê, professor? Bom, nós podemos observar que o zero, né, ele não tem apenas um único elemento em B. Se você observa que essas flechinhas, no caso, está saindo 3, né, do zero e indo para valores distintos. Então, como parte mais do que uma flecha desse elemento zero, nesse caso, não temos uma função, beleza? Bom, vamos olhar um terceiro exemplo. Dados aqui, né, um conjunto A e um conjunto B, associamos os elementos de A aos elementos igual, né, um valor em B. Então, podemos observar aqui que esse zero tá indo uma flechinha lá no outro zero, ou seja, esse zero recebeu uma flecha de zero. O 2 está recebendo uma flecha também do 2 e o 4 também recebeu uma flecha do 4. Só que nós temos aqui elementos, né, desse primeiro conjunto A que não está saindo nenhuma flecha deles. Por causa disso, nós também temos aqui um outro exemplo, né, de diagramas que não representam uma função. Certo? Por que, professor, não representa? Devido a esses dois elementos ficarem sem, né, ligar uma flecha do outro lado. Professor, mas e nesse exemplo B, por que ele não é função? Bom, porque do zero aqui, como nós já falamos, está partindo mais de uma flecha, né, ligando em outros elementos de B, certo? Então, por esses dois motivos aí, essas duas representações não são função. Bom, agora observe aí na letra D. A gente pode observar que nós temos aqui uma lei da função, né? Y igual a x elevado à quarta potência, resolvendo aqui separadamente, menos 2 a quarta dá 16, menos 1 elevado a 4 deu 1, e aqui os outros valores. Observamos também que agora cada elemento de A está levando uma flecha a um elemento de B. Podemos observar aqui, então, que todos esses elementos de A têm flechas saindo deles. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui uma função de A em B. Aí vocês fazem a seguinte pergunta: professor, mas aqui nós temos um elemento em B que está recebendo duas flechas. Pessoal, não tem problema os elementos de B receber duas flechas. O que não pode é elementos desse conjunto A sair duas flechas, ok? Mas do outro lado não tem problema. Então, mesmo uma flecha passando por cima de outra aqui, não tem problema também. Isso aqui, então, representa uma função, ok? Bom, deixa eu limpar a tela. Nós temos aí a definição também, uma outra informação importante, mas não vamos aqui nos reter muito a questão de nomenclaturas, é só essa questão de leitura aqui. Toda vez que tiver essa representação F, dois pontos, A e essa setinha em B, isso aqui lê-se que F é uma função de A em B, ok? Então, guarda essa outra informação. Também podemos imaginar aqui o seguinte: quando eu tenho aqui uma função y igual a alguma coisa, se eu escrevo também essa função f de x igual a essa alguma coisa, são os dois casos aqui, está representando função. Então, como nós escrevemos lá atrás, y igual a, que era o triplo de x, que era 3x, ou se eu escrevo f de x, que é igual a 3x, nesses dois casos, nós temos aqui uma representação de função. Apenas essa letra aqui, y, e aqui f de x, está tendo nomenclaturas diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, todas as duas, né, são funções. Se você não entendeu, você pode estar assistindo o vídeo mais uma vez ou procurar outros meios, né, de pesquisa aí para você estar compreendendo. Vou limpar a tela, certo? Novamente aqui nós temos a representação em diagramas. A função, então, aqui nós temos o diagrama A, aqui o B, essa flecha saindo, então,
ligando a um elemento de B, representando então aqui uma função de A em B. E vimos aqui também que a lei da função eu posso representá-la então como y igual a x à quarta ou f de x igual a x à quarta. Ok, pessoal? Agora, vocês vão estar resolvendo atividades aí na página 12. Podemos observar que essa letra A, ela é função porque cada elemento de A tem um correspondente em B. Na letra B, também nós temos uma função, porque cada elemento de A tem um correspondente em B. Na letra C, já não é função, porque tem um elemento de A que não está partindo flecha dele. Na letra D, nós temos também uma função, porque cada elemento de A tem um correspondente em B. Não importa se esse elemento em B foi o mesmo. E da mesma ideia, na letra F não temos, e na letra E, perdão, não temos uma função, porque está partindo duas flechas aqui do 4, e a letra F é uma função. Ok, galerinha? Então, eu espero aí ter ajudado vocês. Na próxima videoaula, a gente aborda outro assunto.